Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje entrou esse computadorzinho aqui pra gente. O defeito dele é que ele não ligava, na verdade. A gente colocava ele pra ligar e ele não ligava. Você apertava o botão, ele tentava ligar e apagava direto. Vou colocar na fonte. Tá ligado na tomada, vocês estão vendo, tá ligado aqui. Eu vou apertar o botão de ligar dele. Ih, nem ligou, peraí. Ele não vai ligar mesmo, eu desconectei os cabos, pô. Deixa eu colocar os cabos de volta. Fechou, colocou. Agora eu vou apertar o botão de ligar. E o que aconteceu? Ele tentou ligar e não tá indo pra frente. Esse defeito aqui eu já testei antes, pessoal, por isso que eu tô passando pra vocês, é fonte de alimentação. O lugar que eu tô é uma pia desativada aqui, tá? Mas é uma pia. E eu só peguei esse espaço aqui porque o outro é fechado e aqui vai sair bastante poeira, porque eu vou fazer a preventiva e a troca da fonte desse camarada, tá bom? A fonte já tá aqui. Eu particularmente, máquinas como essa, né? Ela usa uma fonte de 200 watts. Eu já tinha essa daqui da Fortrek de 200 watts, eu gosto bastante dela porque ela é uma fonte barata, que entrega um bom desempenho, tem uma boa eficiência energética para a sua classificação de fonte, que é 200 watts. Para fazer a preventiva, eu vou usar luvas, você vai precisar de chaves, tá? Eu tenho esse kitzinho de chaves aqui, da Tramontina, não tá me patrocinando, tá bom? Eu comprei numa loja de material de construção aqui na minha cidade, mas eu vou deixar um link para compra aqui embaixo na descrição. A gente vai precisar também dessas bateriazinhas CR2032, que é a pilhazinha ou bateria, nesse caso é a bateria, que o computador utiliza. Sim, ele usa uma bateriazinha que é para manter tanto o relógio funcionando quanto a configuração da BIOS funcionando. Vou fazer um vídeo bem explicado para vocês sobre o que é BIOS. Eu deixei reservado um alicate, não sei se a gente vai precisar, geralmente não. E um kitzinho meu, um estojinho que eu uso de manutenção. Tem vários equiparatos aqui, vamos pegar um por um. Primeiro, a nossa pasta térmica, eu gosto bastante dela. Tem uma boa transferência de calor, uma boa condutividade térmica. Eu particularmente gosto bastante dela. Pincel a gente vai usar bastante. Eu tenho esses três tipos de pincéis aqui, um escovinho de dente velho, um pincelzinho pequenininho e um maiorzinho. E eu tenho também, que eu vou pegar, pincel anti-estático. Vamos usar também, provavelmente, algumas espátulas, tanto metálicas quanto plásticas. Bora lá, vamos. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, a gente vai fazer a desmontagem. Eu gosto de desmontar as coisas maiores e que estão por cima. Primeira delas, a fonte de alimentação. Ela já vai ser trocada. Então, ela já é uma coisa que eu já iria ter que tirar de qualquer maneira. A placa está desenergizada, eu vou soltar a travinha aqui debaixo da fonte. Soltei. E agora eu vou desparafusar essa fonte. Pessoal, o computador ele vai utilizar, na maioria das vezes, se não em todas, tá? Os mais atuais vão usar em todas, chave Phillips. Então, você vem aqui, coloca Phillips. Parafusos de fonte são todos iguais, então não precisa fazer distinção deles. A fonte vai ter entre 4 e 5 parafusos, nesse caso aqui ela tinha 4. E pronto, já tirei a fonte, tá aqui a nossa fontezinha que vai pro lixo. E eu sempre devolvo a fonte pro cliente, se você quiser jogar fora, aí vai de você, pô. Eu devolvo, né? Vou tirar o leitor CD-DVD, que é uma coisa que hoje em dia já caiu em desuso. O cliente ele usa ainda, mas é um cliente específico, ele já tem uma certa idade, então ele ainda acaba usando. O leitor CD-DVD, vocês podem ficar puxando ele para trás. Ele não sai para trás, pessoal, ele vai sair para frente, tá bom? Ó, ele sai para frente. Esse aqui é de julho de 2008, meu Deus, tá velho esse aqui, hein? Sujo também. Mais um item parceria. Bom, agora esse daqui é o nosso cabo IDE, tá bom? Um cabo da ASUS até, de boa qualidade. Já colocaram para o cliente outro local um SSD da Kingston. E eu vou tirar ele aqui, o SSD eu já testei, tá funcionando certinho. Nesse caso, nessa máquina, a gente só vai fazer exclusivamente a preventiva, mas olha o estado que o SSD tá. Legal, maravilha, tirei, vou tirar o HD. Ele é de 2015 esse HD aqui. Vou tirar agora esses cabos aqui que são do painel frontal. Eles aqui é só puxar. Tem alguns outros aqui, parafuso aqui no cantinho, a proteção da placa de vídeo. Bom, a placa de vídeo aqui, ela tá presa com um parafusinho. Você vai vir, você vai soltar esse parafusinho aqui do gabinete.
E essa placa de vídeo, ela vai ter aqui, ó, tá vendo que aqui, ó, tem essa pontinha branquinha aqui embaixo, bem aqui? Essa pontinha branquinha é a trava da placa de vídeo. Você vai vir nela, você vai apertar, pressionar ela com alguma ferramenta para baixo, pressionou para baixo, agora é só você puxar a placa de vídeo. Bem fácil de tirar a placa de vídeo da MSI, só para dar videozinho mesmo no monitorzinho. Aqui, ó, a travinha que eu falei para vocês, só jogar ela para baixo. E fechou, pode tirar aqui, pode tirar esse, e esse daqui são os cabos SATA, são os cabos que vão fazer a comunicação HD, SSD ou até leitor CD DVD. E esse aqui é o terror dos técnicos iniciantes, que é os cabos do painel frontal. Tirei os cabos do painel frontal, agora a gente tem que tirar a placa-mãe. Para tirar a placa-mãe ela tem alguns parafusos, é só a gente desparafusar e guardar esses parafusos, tá? Os parafusos da placa-mãe, gente, eles não têm ordem específica, pode colocar na ordem que você quiser, contanto que sejam os que estavam na placa-mãe. Tirei os parafusos da placa-mãe, agora ó, só levanto e tiro ela. Plaquinha mãe da BioStar com chip G31M, que é esse chipzinho aqui, ó. Falei pra vocês, ó, vou precisar sim de um alicate. Tá vendo aqui, ó, esses furinhos aqui, pessoal, são os furinhos onde os parafusos da placa-mãe vão entrar. E eles são presos na carcaça do gabinete por umas travinhas metálicas, tipo uns parafusinhos metálicos que vão rosquear. Vou tirar um aqui para mostrar para vocês, ó, por esse camaradinha de cá. Esse camaradinho de cá, ele rosqueia na placa-mãe e você rosqueia o parafuso nele. Pronto, e assim a placa-mãe fica um pouquinho mais alta que no gabinete. Isso daí evita curto. E aqui, ó, um parafuso ele ficou preso a esse camaradinho de cá. Provavelmente quando apertaram, não apertaram muito bem esse camarada ou apertaram demais o parafuso. A gente vai segurar aqui com um alicate. Vai vir com uma chave e você vai soltar um pouquinho. Soltei um pouquinho, agora ele já está solto. Pronto, agora já dá para soltar na mão ele, segurando a placa de uma melhor maneira. Retirei, tiro o parafuso, guardo o parafuso. A placa-mãe eu vou reservá-la de momento. Coloca no gabinete no local específico. Tem umas chaves específicas aqui, eu não tenho ela aqui, mas se ela está guardada ali na bancada, eu vou usar um alicate, mas tem umas chaves específicas para isso. Vou dar um apertozinho em cada uma dessas daqui. Quando o gabinete ele vem novo, geralmente ele não vem com isso daqui instalado, você que tem que instalar. Mas não é um problema. Tô tentando desenrolar pra gente montar um computadorzinho em vídeo aqui, que vai ser bem legal. Agora a gente vai ter que tirar esse coolerzinho aqui que ajuda a fazer a refrigeração. Agora estamos com o gabinete em mãos. A primeira coisa que eu gosto de fazer é limpar o gabinete, porque o gabinete limpo, tudo que a gente for limpando a gente já pode ir instalando. Eu preciso primeiro tirar o painel frontal. Tem alguns equipamentos que nessa região de cá, aqui dentro a gente tem parafusos. Esse aqui é só encaixe, pelo que eu vi. Então o que eu vou fazer? Vou vir com uma espátula, pode ser uma espátula dessa aqui, tá bom? Ela é bem reforçada, é bem dura. E você vai tirar. Essa daqui ela tem dois parafusinhos. Eu vou tirar os parafusinhos. Pronto, tirei um parafuso, agora eu tenho que tirar o outro desse lado. Provavelmente tem parafusos no outro lado do gabinete, vamos confirmar. Prontinho, tampa lateral removida com sucesso. Agora tem parafuso nesse lado, vamos tirar os parafusos desse lado. Maravilha, agora saiu o nosso painel frontal. Agora tem que fazer a higienização dessa parte aqui e do gabinete. Então, bora lá. Eu falei que ia usar luva, até agora eu não usei, então agora que eu não vou usar, né? Então, deixa ela aqui parada. Bom, vou fazer a higienização aqui, a limpeza. Tá? Aqui não tem muito segredo, só vou tirar poeira mesmo. Pessoal, para fazer a higienização dos cabos, o que eu vou usar? Um Veja ou qualquer produto de limpeza semelhante a esse daqui e uma franelinha que ela vai sujar, tá bom? Então fiquem espertos que ela vai sujar, você não pode sujar, não usa. Como que eu faço? Eu aplico apenas na franela, não besuntei ela, não encharquei ela, só umedeci ela com um pouco do produto e aí eu vou passar cabo por cabo limpando e tirando esse aspecto de sujeira, porque esse produto de limpeza já vai fazer uma boa tarefa no quesito de limpeza do cabo.
Prontinho, ó. Tirei, beleza? Tirei aqui, vem na próxima. De bola, limpamos todos os cabos. Agora a gente pode sair desse painel frontal, vou só dar uma limpadinha aqui na frente. A gente pode sair dele e ir para o gabinete. Estamos com o gabinete. A gente vai fazer a primeira coisa, é tirar a grande poeira do equipamento. O cliente ele já jogou um jato de secador de cabelo aqui para dar uma amenizada, mas a gente vai terminar de tirar essa quantidade de poeira, tá? Tirei boa parte da poeira do gabinete, agora é hora da gente fazer a limpeza. Vem aqui, coloca um pouquinho mais do produto, se quiser usar a mesma parte pode usar. E agora eu vou fazer a higienização dele por dentro. Pessoal, produtos como esse Veja, eles não são agressivos a metais. Se for agressivo, dá uma olhada na descrição do produto. Se ele for agressivo para metal, não usa, tá? Porque às vezes ele pode auxiliar na corrosão do metal. Ou tirar alguma película protetora, algum verniz que o material tenha. Então, se possível, não use esses, tá bom? Fechou? Olha o estado que tá o paninho. Agora o que a gente vai fazer? Dá uma remontada no gabinete, bem por cima mesmo, só para colocar de volta a estrutura do painel frontal no próprio gabinete. E aí a gente vai limpando e vai instalando. Então, bora lá! Fechou, passamos os cabos. Agora vamos remontar o restante. Bom, aqui na placa-mãe, a gente vai fazer a limpeza aqui dela. Para tirar esses collarzinhos aqui, pessoal, ele vai estar viradinho todos para esse lado. O que você vai fazer? Tá vendo como que ele tá aqui, ó? Aqui ele vai ter essas travinhas, a gente vai ter que pegar essas travinhas aqui e virar elas para cá. Todas nesse sentido, tá vendo? Fazer a mesma coisa para todas. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Mesmo aqui e mesmo aqui. Feito agora, eu vou pegar essas travinhas e vou puxar pra cima, pra cima, pra cima e pra cima. Agora é só vir puxando o processador e puxando elas que elas vão sair. Vem, puxa, bem na moralzinha. Show de bola. Tiramos aqui e a pasta térmica até que tá boazinha, só que é pasta térmica branca. Pasta térmica branca não se usa mais em computadores. Peguei aqui papel higiênico, fazer a limpeza dessa pasta térmica. Tirar todo o resquício dela. Fazer a mesma coisa aqui no processador, tirar todo o resquício. Tá vendo que sobrou um pouquinho ainda. O que a gente vai fazer? Vai pegar um pouco de álcool isopropílico e vai passar aqui. Aqui o álcool, coloca ele um pouquinho em cima. Maravilha, pessoal. Agora tá limpinho aqui. Agora, o que eu vou fazer? Tirar a poeira dessa placa-mãe aqui. Show de bola. Tirei toda a poeirinha, tá? Não tem necessidade de você fazer força para remover a poeira. Bem que precisa bem na moralzinha. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa pilhazinha aqui e vai remover ela. Tá? Eu vou fazer com uma ferramenta plástica, mas você pode fazer com alguma metálica, só tomando cuidado. Remove ela, vem com uma nova. Pessoal, essas pilhazinhas aqui, essa CR2032, eu vou deixar um link aí embaixo também, de uma cartela que eu comprei na Amazon, eu achei sensacional. Acho que veio umas 10, cara, veio tipo muita mesmo. Isso aqui dura, cara, dura pra caramba, porque você vai trocar cada vez que você for fazer uma preventiva. Então se for na sua máquina, na máquina de algum amigo ou de algum cliente que você chega a ter, você vai gastar uma só, então compensa bastante, elas são bem baratas mesmo. Placa-mãe limpa, agora eu vou vir e eu vou limpar o cooler. Esse coolerzinho, gente, como que a gente vai abrir ele? Olhando aqui na parte de baixo dele, cada pezinho, ele vai ter um ganchinho, ó, 1, 2, 3, 4. Você vai puxar o ganchinho e vai jogar o coolerzinho para cima, puxa o ganchinho, joga o dissipador para cima, puxa o ganchinho, joga o dissipador para cima. Vai fazer a mesma coisa para os outros. Puxou, jogou, e saiu. Olha que coisa linda. E olha o estado que estava isso aqui. Sangue de Jesus. Agora a gente vai fazer a limpeza desse camarada de cá. Pega um pincel,
O ideal aqui é dar uma lavada nele. Eu não consigo lavar isso aqui agora. Por que eu tô tirando a poeira se a poeira não vai atrapalhar? No dissipador, a poeira ela pode atrapalhar um pouco sim. Por quê? Essas aletinhas são para facilitar o contato dessa região que vai estar bem quente, que é onde vai estar o nosso processador, facilitar o contato dessa região com o ar, ou seja, para ele dissipar o calor gerado nessa região. Quando tem poeira entre eles, a gente não deixa o ar passar direito, logo o ar não vai conseguir roubar o calor, então ele vai esquentar mais por conta da poeira. É o único momento onde que a poeira vai atrapalhar. Aqui agora é só a gente vir, segura as aletas e dá uma limpada individual aqui. Limpei individual, vamos limpar todas agora. O que eu vou fazer? Eu vou pegar agora aquele nosso paninho, eu vou vir com uma das pontinhas dele, vou colocar um pouquinho do produto e eu vou limpar uma por uma. Vem, passa, limpa uma, vem, passa, limpa outra. Limpou todas, eu vou com uma outra ponta que tá seca e vou fazer a secagem dela agora, tá? Legal, sequei e limpei todas. Agora eu vou limpar em volta também por dentro e por fora. E se precisar secar, eu ver que ficou bem molhado, eu vou secar. Agora é só a gente recolocar ele aqui. Na hora de recolocar não tem muito segredo. Você vai abrir um pouquinho, vai empurrar, vai abrir um pouquinho, vai empurrar, e vai abrir um pouquinho e vai empurrar. Vamos limpar também o cabinho do cooler, aproveitar que a gente já está aqui. O coolerzinho está limpo agora já com sucesso. Vamos instalar ele na placa-mãe. Para instalar ele na placa-mãe, o que a gente vai fazer? Primeiro vai ter que colocar a pasta térmica. Vou colocar aqui no processador. Agora a gente vai fazer o espalhamento. Agora na hora de colocar, pessoal, a gente vai puxar todas as travinhas para cima. Ela geralmente ela teria essa pontinha de plástico aqui no meio. Você vai puxar lá para trás. Tá vendo? Prontinho. Agora a gente vai encaixar. Aqui não é força, tá? Aqui é jeito. Tá? Tem muito técnico que não sabe fazer isso ou tem medo de fazer e fazer errado. Você vai vir na moralzinha e você vai encaixar aqui na moralzinha. Já vou travar um lado aqui pra gente ficar tranquilo. Prontinho, gente, ó. Zero bala. Agora o que eu vou fazer? Para ele ficar melhorzinho da gente passar esse cabo, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma enrolada aqui na ponta dele e vocês vão entender o porquê, como ele vai ficar. Esses cabos por dentro eles são de cobre, o cobre ele é bem maleável e também ele tem um benefício que ele pega a forma do que a gente coloca nele. Então eu faço isso e tiro, ele fica enroladinho e eu consigo, caso eu queira, que nesse caso eu quero, colocar ele nesse cantinho de cá. E aí ele fica bonitinho e não atrapalha a circulação de ar. Vê se ele tá bem firmezinho, ó. Tá bem firmezinho, então tá perfeito. Placa-mãe limpa com sucesso. Agora a gente vai pegar, vamos limpar a placa de vídeo. Plaquinha de vídeo não tá tão empoeirada, eu vou só tirar umas poeirinhas por cima dela. Eu vou trocar a pasta térmica dela também, tirar a quantidade de poeira que tem aqui atrás. E vou tirar os parafusos. Sempre em X. Bom pessoal, troquei a câmera aqui, agora para fazer a gravação, acho que fica melhor para vocês essa. Tá, na hora de tirar os parafusos, tira eles sempre em X. Então eu vou tirar um aqui, tirei o outro, eu primeiro afrouxei os parafusos para depois agora tá removendo. Tá, e placa de vídeo ela é um pouco mais delicada do que uma placa-mãe convencional, então sempre tomem cuidado. Nessa parte da dissipação eu não sei se está preso, ó. Nesse caso ele até que não tava. Tirei aqui e vamos entender uma plaquinha de vídeo. Aqui na placa de vídeo eu vou dar um zoomzinho para ficar mais fácil de vocês entenderem. A gente tem alguns componentes. Essas daqui são as memórias de vídeo, tá bom? E elas são as memórias que vão fazer funcionar corretamente o seu vídeo. Esse aqui é o seu chip, é tipo o seu processador, só que da placa de vídeo. A gente chama de GPU, que seria um processador gráfico. Vamos fazer a limpeza agora deles e vamos fazer a troca dessa pasta térmica, tá? Limpeza, aquela coisa bem na moralzinha, sem problema nenhum. Aqui não é legal eu usar nenhum instrumento metálico, porque tem componentes em cima do chip. Então não é legal eu usar nenhum instrumento metálico. Então eu vou vindo só com o papel. A força que eu estou fazendo não é meu dedo que está fazendo a força, é o papel que está exercendo essa força sobre os componentes.
por isso que o papel está esfarelando. Essa força do papel não é capaz de tirar nenhum componente, tá? Só se o componente já estiver estragado já, aí ele vai sair. Caso não, ele não sai. Aqui no dissipador a gente pode ser um pouquinho mais bruto. Eu vou tirar com um pouquinho mais de força, vou jogar fora esse e vou pegar um outro aqui, passar um pouquinho de álcool isopropílico para fazer a limpeza aqui. Prontinho, gente. Finalizou aqui. Agora a gente vai colocar um pouquinho de pasta térmica em cima do die, que é esse chipzinho. Vamos fechar a placa de vídeo e ela já está feita preventiva. Essa placa aqui ela é mais simples, porque ela não tem uma dissipação ativa, e sim uma dissipação passiva. Uma dissipação ativa ela tem um cooler, e elas têm uma passiva que é só um dissipador. Vamos passar aqui a pasta térmica, bem pouquinho, porque o chip aqui é pequeno, então não adianta a gente colocar muito. E pasta térmica, pessoal, é uma coisa que é legal de vocês sempre terem aí, porque é o famoso, é melhor ter e não precisar, do que precisar e não ter. Aqui agora a gente vai vir e vai colocar ela. Eu gosto de colocar ao contrário assim, ó. E eu vou encaixando, eu não encostei ainda o dissipador, eu ouvi que os pinos bateram, os furos, vi que bateu, agora eu desço ela. Venho com um parafusinho dela mesma, arrumo aqui. Isso eu evito de ficar espalhando pasta térmica pela placa de vídeo. Eu não apertei completamente o primeiro, vou colocar o segundo em diagonal, fazendo um X. Também não apertei inteiro, vou colocar o terceiro e posteriormente o quarto, sem apertar eles por completo ainda. Agora, o quarto aqui eu já posso apertar ele por completo. Apertei daquela maneira que eu ensinei para vocês no outro vídeo, sem colocar força, travou. Beleza? Placa de vídeo feita preventiva com sucesso. Agora, vamos colocar esses itens lá no computador. Não, vou fazer a limpeza de outros itens primeiro. Vamos fazer a limpeza dos outros itens ainda. Fazer a limpeza do leitor de CD-DVD. Aqui é só para remover poeira mesmo, para esteticamente ficar mais agradável para o cliente. Lembrando que, no caso do leitor de CD-DVD, a poeira não vai atrapalhar o funcionamento do equipamento. Tirei aqui, leitor de CD-DVD, já está limpo. Fazer a limpeza agora do cabo AWG. Limpamos o cabo só para ele ficar limpinho. O HD do cliente é a mesma coisa, passa só um paninho. Prontinho, ficou zero bala. E agora o SSD, mesma coisa, passa só um paninho para ele ficar zero bala. E lembrando, se você quiser comprar um SSD da Kingston ou de qualquer outra marca, que a gente recomenda aqui, os links estão aqui embaixo na descrição. Beleza? Limpo. Tem agora esse coolerzinho aqui, que serve mais para estética do que para qualquer outra coisa. Eu vou dar uma limpadinha nele, mas não é nada demais não, tá? Fechou. Limpinho também. Limpar os cabos. Nesse caso aqui, o nosso SATA. Agora vamos montar o nosso gabinete. Primeira coisa que a gente vai ter que colocar nele vai ser esse coolerzinho esquisito aqui. Por que ele é a nossa primeira coisa? Porque a fiação dele vai ter que passar por debaixo da placa-mãe. Prontinho, vou vir aqui e vou instalá-lo aqui. Fechou. Maravilha. Coloquei ele, tá bem travadinho aqui, show de bola. Agora a gente vai colocar a nossa placa-mãe. A placa-mãe, a gente vai vir, vai colocar ela e ela vai acabar vindo por cima desses cabos aqui, ó. Prontinho. Agora a gente vai colocar os parafusinhos da placa-mãe. Lembra que eu falei pra vocês? Eles não têm ordem específica, contanto que sejam os que estavam antes na placa-mãe. Na hora de colocar os parafusos, só toma cuidado se tiver algum componente pequenininho em volta, seja um resistor ou um capacitor. Toma um cuidadozinho aí na hora de colocar o componente. Fechou? Agora vamos colocar a placa de vídeo. Aqui não tem segredo, vai vir com ela. Encaixou no lugar do buraquinho dela aqui. Encaixou e travou. Ela vai ter os parafusinhos dela, a gente vai colocar agora ele aqui. Travou a placa de vídeo, vai colocar essa proteçãozinha metálica, que ela vai servir exatamente para travar tudo aqui. Fechou! Maravilha!
Agora a gente vai ter que organizar esses cabos aqui no painel frontal. O que é USB, USB, o que é áudio, áudio e assim vai. Bom, agora a placa-mãe já está instalada. Coloquei aqui o USB, tive que tirar a placa de vídeo, mosquei. Bom, agora vamos colocar os cabos do painel frontal. Esse aqui é o terror de muito técnico. Agora vamos instalar o SSD. Instalei, travou ele aqui bonitinho. Maravilha. Vamos colocar o HD. Prontinho, todos já estão instalados aqui com sucesso. Agora a gente vai vir pegar os cabos e vai instalar eles. SATA 1 é o SSD e SATA 2 é o HD. Agora a gente vai colocar o leitor de CD-DVD. Agora a gente vai colocar a nossa nova fonte de alimentação. Prontinho, tô com ela aqui, vou abrir ela. Coloquei o cabo de alimentação da placa-mãe. Agora vou colocar aqui o do processador. É um pouquinho chatinho de instalar ele, mas dá para instalar. Vou passar ele aqui pelo cantinho. Agora os cabos de alimentação. Vou fazer a organização de cabos depois, só quero testar para ver se está funcionando. Eu vou tomar a liberdade de desconectar os cabos de dados do HD e do SSD, tendo em vista que eu só quero testar para ver se ele está ligando. Já está para 110, a minha fonte, ela vem em 220, tá gente? Então toma cuidado. Coloquei, nenhum sinal de vida, isso é bom. Vou apertar o botão de ligar e ligou o nosso equipamento. Então, solucionado com sucesso, vou fazer a organização de cabos e é isso.